Esse cabelo tá cada dia pior, ó. Olha, mano, vocês ficam me zoando pra caramba nos comentários por causa desse cabelinho aqui, ó. Só que eu não tenho o que fazer. Eu jogo ele pro lado, ele fica assim, parece essa franja de Raul. Aí joga ele pra trás também, não fica tão legal. Ah, vai ficar assim mesmo, mano. Vamos falar sobre Richard Rasmussen, né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas... é o grande Richard, né? Todo mundo sabe quem que é o Richard aqui. Eu não preciso ficar apresentando ele, porque ele dispensa comentários, né? Ele foi naqueles debates 30... Ih, tô um pouco... Calma aí. Deixa eu arrumar eu aqui. Mais pra cá. Pera aí, ó. Vamos arrumar um negócio no meio aqui mesmo, porque nós não liga pra nada. Aí, agora sim. Ele foi nesses debates 30 contra 1 aí do Redcast. 30 ou 25 contra 1. E era o carnívoro, no caso é ele, contra 30 veganos, né? Só que qual que é a parada, mano? Eu acho que o Júnior, mano, como diria meu pai, escolhe essas pessoas, esses veganos ou esses militantes a dedo, velho. No PSOL ainda, mano. O que não é possível, velho. Ele debateu com esse maninho aqui, que esse maninho aqui não fala o nome dele no vídeo, mas é um vegano. E só que esse mano, olha, eu vou te falar, velho. Cara, você tem que ter uma paciência de Jó pra sei lá, aceitar participar de uma parada dessa. Tem que ter uma paciência de Jó, mano. Porque vocês vão ver entre o vídeo o que esse mano fala pro Richard, velho. Que você sente vontade de dar um tapa nele. Falar, mas que mundo você vive? Ó, tô pegando esse corte aqui, ó. Não dá pra ver, mas deixa eu ver se eu abaixo aqui pra vocês conseguirem ver. É do Fight Club, é uma página do Twitter. Escrito assim, ó. Richard aplicando o método Sócrates. Pergunta simples, silêncio constrangedor. É difícil falar não sei? Gerachan Z. É isso aí. Fight Club mandou aqui uma pergunta no meio do vídeo. E vamos ver o vídeo, né? Que vocês vão entender para que lado vai. Mas em relação à ciência, eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Você sabe a diferença? Antes de tudo, se inscreve aí no canal, pô. Dá uma força pra nós aí. Vamos bater 10 mil inscritos aí no canal. Se você puder hypar também esse vídeo, já hypa. Vamos com tudo, velho. Vamos pra cima. Mas em relação à ciência, eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Você sabe a diferença de um estudo de caso, uma revisão literária, uma revisão sistemática? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tipo de diferença. Não, vamos lá. Bom, vamos esclarecer então. É um estudo de caso, como o próprio nome diz, né? Um estudo de um caso específico e uma revisão sistemática, uma revisão literária. Ele busca vários estudos de caso e costuma ler a conclusão dos artigos, a conclusão das dissertações para ter uma visão mais ampla sobre aquele tema, para trazer... Aqui até o editor adiantou, porque, mano... Vamos passar pro que interessa. Dados mais relevantes e firmes pra gente ter política pública, pra gente ter leis, pra gente ter falas públicas, pra gente fazer divulgação científica com dados que a gente consegue ter uma visão mais ampla sobre aquele tema. Então, por exemplo, essa questão de o veganismo não ajuda as mudanças climáticas, quando a gente vai olhar a literatura, principalmente revisões sistemáticas, ele não se sustenta. Né? Não é bem assim, bom, né? Então, vamos lá. A literatura... Posso falar agora? Vamos lá. Primeiro, a literatura que você lê tem o Red Pill e o Blue Pill. Não sei a literatura que você lê. Não. Ciência. Se você disser que a sua ciência é correta, eu posso trazer uma outra ciência pra cá e dizer que você está incorreto. Hoje a questão, voltando à questão do aquecimento global, não. Gente, ciência. A gente passou por várias ciências aqui, eu não vou entrar no assunto, e a gente errou em várias. E é normal, a ciência aponta um caminho e depois ela vira e fala, o ovo dá colesterol. Depois não... Eu sempre falei isso, né? Porque a ciência que é uma verdade absoluta, né? Porque sempre tem dois cientistas falando coisa diferente. Tem mais colesterol. Ok, beleza. Ok, então assim, o que eu quero dizer assim, primeiro é definir o que é mudança climática. Porque eu não acho que nem o veganismo, nem nada, na minha opinião, vai mudar a questão climática. A questão da grande pergunta, existe uma mudança climática? Óbvio que existe. Óbvio, eu tô junto com vocês. Qual é essa mudança climática? Mais aquecimento? Porque tem gente que diz que é mais aquecimento. Tem gente que diz que nós estamos numa época de Holoceno. Tá? Então, assim, a ciência aponta caminhos diferentes, ok? É que você absorveu a sua ciência e ok, você pegou a sua, essa é uma verdade que cabe na sua narrativa e você vai puxar essa pra você porque é interessante pra você defender ela. E tudo bem, eu não tô discutindo isso. Seja a sua verdade, não tem problema. Eu discordo porque eu tenho outra verdade e outra literatura. Baseado você vai discutir a minha literatura baseado em literaturas diferentes. A gente não tem hoje uma... Cita uma grande, por exemplo. Então, a gente não tem hoje... Eu vou te perguntar, já que você é bem estudado, qual o percentual que o ser humano influi no aquecimento global ou na mudança climática? Qual o percentual? Você sabe? Então, a gente tem medições... Cuidado. A gente tem, por exemplo, medições que... Eu quero saber o percentual. Me dá um percentual, já que você tem um número. Porque a gente deve ter um número. Então, pra gente poder mudar mas, Richard, deixa eu responder. Me dá um número. Não, eu sei. Você pediu a fala, eu te dei a fala. Eu pedi um número. Não, eu pedi fala. Eu pedi um número. Não, Richard, quando você é um cara estudado. Eu pedi um número. Você tem esse número ou não? Você tem ou não tem? É sim ou não? É fácil. Richard, deixa eu responder. Não. A pergunta é simples. Não quero que você entenda. Mãozinha bonitinha, né? Nossa, mano. Caralho. Mãozinha bonitinha, né? Olha.
É simples. Não quero que você entre Então nos deixa eu cursos. responder. Não vou deixar você falar. Eu pedi um número. Não, Richard, quando você é eu um cara tava- estudado. Eu Sim. pedi um número. Você tem esse número ou não? Você tem ou não tem? É simples, Agora, é fácil. Richard, é fácil. deixa eu Agora, responder. Não, Deixa a pergunta é simples. Não quero que você entre Não, nos deixa eu cursos. responder. Não vou responder o seu curso. É sim ou não? Você tem um número ou não tem? Tem um número. Ah, Posso tem um responder? número, tem um Agora, número. obrigado. Qual o número? Então, as medições do impacto dos seres humanos no aquecimento global aquecimento gira global. atualmente em torno de 1,5, 1,6 graus acima da média da temperatura. Ixi, não foi Aí, isso que ele Richard, perguntou, não. eu te trago uma outra pergunta. Você comentou de ciência Não, mas a gente tá Blue ainda Pill. nessa, ainda Sim, nessa. claro, de Você mudanças falou de- climáticas, você já claro. falou, eu tô respondendo. Vamos discutir ciência A primeira também. coisa foi... Você é um cientista, não é? Então, tô te respondendo. A primeira, não sou. Eu sou um biólogo. Eu economista, eu não sou um cara que está na academia estudando. Então por que você Eu faz me aproveito afirmações da ciência. científicas enganosas na Você não internet? está fazendo? Você está fazendo? Você Sim, não faz? eu tenho- Na eu sua tenho página, que eu já dados. copiei, você não fala sobre veganismo e põe números? Não, mas no E primeiro você, lugar você é um falou que... profissional da área? Você é um estudado? do Sou, eu tenho então, mestrado. também sou. Então, Eu exato, também por isso que eu quero Mas discutir não sou ciência com cientista, você. né? Você pode discutir ciência, mas você... Então, mas a gente está conversando, Qual é a sua Richard. profissão? Eu sou arquiteto urbanista com mestrado em ciência ambiental. Puta, agora o mestrado, qualquer um pode fazer um mestrado em coisa ambiental. Se o cara, Claro, se o cara, pode, se o basta cara fizer ter- um curso de lixeiro, ele pode fazer também. Então, Qualquer Richard, um mas pode tem um fazer. processo Isso não te dá uma seletivo pra- capacidade, não te Exato. dá uma capacidade. Então vamos discutir pra poder ciência, ciência. vamos voltar pra Então discussão vamos voltar. ambiental, Qual vamos? é a emissão de gás metano? Qual é, já que estamos preocupados com a vaca, não é? Estamos preocupados com a vaca. Qual é, porque esse eu tenho uma gráfico pizza, aliás, de barras, estudado sobre isso na internet, qualquer um pode acessar. Qual é o percentual? Cerca de 70%, eu já sei qual é a sua Qual o pergunta. percentual da emissão de gás metano No Brasil, da vaca, 70%. das vacas, das No vacas? Brasil, 70%. É 2%. Não, 70% esse dado tá enganado. Ô, Richard, vamos voltar 2 passos, Sabe o por que favor. mais? Pauser. Já começa por aí. Vamos mandar um pauser. Pauser. Vamos ler aqui, que pra mim tá pequeno pra caramba, mas eu acho que eu consigo ler aqui, ó. Vou até adiantar o microfone pra cá pra ver se vocês ouvem. Mas tá pausado pra vocês também, então provavelmente vocês já estão lendo. O foda é porque vai ficar essa barra aqui pra frente. Mas aqui já dá pra ver que é 2%, tá? Ó. 2% das emissões. Contendo os... Contendo? Puta, não dá pra ler aqui direito, velho. Mas vacas representam... 2% das emissões. Ou seja, o Richard está certo aqui na afirmação dele. E o mano que mandou 70... Acho que 70 de novo, velho. 70 de novo aí esse dado aí, mano. Porque eu acho que ele confundiu com o outro dado. Esse emite 28%. Vamos voltar Eu vou, dois vou passos. terminar por te dar dados, tá? Tá bom. 20, pode Vamos voltar pesquisar, dois passos, Não, pode então. Esse daqui não dá pra ler Esse mesmo. dado tá errado, é 28% 70%. é energia, 28% é... Vamos ver. 28% transposição, 25% energia power e 23%... Pô, tá em inglês também esses dados? é transporte, Não 20% é indústria, 5% comércio e 2%, depois te mando a fonte, 2% é a vaca. E nós resolvemos... Não, Richard, não. E nós, vou terminar de falar já Então, pra sair, tá depois bom. você fala. Caralho, que pior que o Richard e tá nós certo mesmo. resolvemos corrigir os problemas do mundo usando os 2%. É como você tem um orçamento na sua casa e 28% você gasta com aluguel e você quer resolver os 2% que você dá, sei lá, que você está gastando em gasolina. Não faz isso sentido mesmo. esse trabalho. É importante a gente discutir o que é ciência. Você desacreditou O número, não tem que engolir seu número, companheiro. Não, Desculpa. é consenso científico. Eu tenho o meu. Não é Richard. consenso. Não é. Sim, Não, isso é o que você consenso acredita. científico. Isso é o que você... Cara, sabe qual que é o foda? Esse é o famoso esquerdomacho playboy, velho. Nossa, com todo respeito. Puta, e se você não for playboy, aí me decepciona mais ainda, velho. Saber que você saiu de uma periferia com esses trejeitos, não que é mancada, vai parecer que eu tô falando sexualidade do mano, mas desse jeitão dele, soberbo, mano. Como se... Porque que ele leu, sei lá, 10 livros, ele já se acha mais do que o cara que viveu aquilo que tá nos 10 livros, tá ligado? Nossa, isso me dá um ódio, mano. Dá uma raiva, porque... Quando você vê um cara igual o Richard, mano, é tipo comparar eu com o Léo Sui, velho. É tipo, a treta dos dois é eu com o Léo Sui. Por exemplo, o Léo Sui é o cara que já fez podcast aqui com a gente. Vocês já estão ligados quem que é. Um cara que trabalha por trás das câmeras, mais ou menos igual eu trabalho. Hoje em dia ele tá na frente das câmeras, né? Porque ele tem o próprio podcast, tem o próprio canal no YouTube. E o Léo, ele montou o podcast da maioria dos caras famosos hoje aí no YouTube. E o Léo ou montou, ou participou da montagem, ou pelo menos trabalhou para esse cara. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, ele trabalha pro Manual, aquele Manual do Homem Moderno. Ele já trabalhou por Inteligência por anos, no Inteligência Limitada. Já trabalhou até pro Podpah, mano. Porra, o Léo já fez coisa pra caramba, mano. O Léo chegou aqui pra montar a parte do estúdio, iluminação e tudo. O Léo, velho, só com os olhos, velho. Só com os olhos, ele falou, não, negócio, você vai pendurar uma lâmpada aqui, você pega essa câmera aqui, coloca essas configurações.
Mano, só no olhar o Léo já sabia o que tinha que fazer. Eu não estudei, mas vamos colocar aí que eu estudei, vai. Vamos, igual esse maninho aí. Eu não tenho nem a metade da experiência do Léo, e eu já trabalho aqui há uns 5 anos, mas eu não tenho a metade da experiência do Léo que o Léo tem. Porque eu só trabalhei pro meu pai até hoje. Eu não trabalhei para outros podcasts, eu não montei outros podcasts, eu não convivi com outras pessoas, a não ser desse nicho aqui. Já esse mano é a mesma treta. Imagina eu chegar no Léo, com, sei lá, 5 anos de experiência só trabalhando com meu pai, chegar no Léo e querer mandar... Ô, Léo, não é assim que se faz não, mano. Aí, Léo, pô, mas eu já montei um monte de podcast, já fui ali, já fui aqui. Não, mas não é assim não, Léo, no estudo tal, mano, fala que tem que posicionar desse jeito. Mas, Léo, pô, mas... Mano, desse jeito não fica legal, eu já posicionei aqui, é assim que se faz. E eu chegar com a minha arrogância, porque, sei lá, eu li um livro só, eu não vivi nada daquilo ali que o cara viveu, só porque eu li, eu chegar com a minha arrogância de falar, meu, você estudou, Léo? Você estudou ou você só ficou passeando entre esses podcasts? É mais ou menos isso, eu não tô falando que ler é errado, eu não tô falando que estudar é errado. Mas quando o cara tem uma vivência igual a do Richard, velho, é o que eu falei, velho. O Richard, no Brasil, o Brasil é muito grande, muito grande. Bota aí todos os estados do Brasil, eu acho que o Richard já deve ter rodado todo o Brasil aí mais de 10 vezes. Quando eu digo mais de 10, mano, chutando o mínimo, porque o Brasil é grande pra cacete, então coloca aí todos os estados do Brasil. Mas rodar, que eu digo, não é rodar nas capitais dos estados. É rodar em lugares, mano, que você fala, porra, não entra nem câmera naqueles lugares, tá ligado? Ele vai em buracos, mano, onde, mano, não cola nem o Profissão Repórter, velho, da Globo. E aí você chegar com a sua arrogância de... Pô, você é cientista? Você estudou? Você tem os dados? Ou o cara vive a parada, irmão. A experiência de vida. Só de vida do cara. Só de vida de trabalho. Só de vida de trabalho. Não tô nem falando de vida ao todo. Falando de vida de trabalho desse cara aqui. Deve dar a sua idade. Esse mano deve ter o quê? Uns 25 anos de idade? Deve ter uns 25 anos. Não deve chegar a 30 anos aqui. Mano, só a experiência de trabalho do Richard deve ter a sua idade. E você chegar com uma arrogância de, mano, você estudou? Você é cientista? Então por que você tá passando dados sem ser cientista? E eu fico, caralho, irmão. Por que você é arrogante assim, cara? Por quê? Acabou aquele negócio da internet de, mano, ter que respeitar o cara que é mais velho. Tinha muito isso, lembra? Pô, o cara é mais velho ali, mano. O cara tem uma experiência foda ali, mano. Aquele cara ali é foda, o velho. Ah, mas o velho estudou. Ninguém perguntava, mas esse velho estudou o quê pra falar aquilo? Não é que ele estudou, é que ele viveu aquilo. E quando você vive a parada, é foda, você vê com os seus próprios olhos. É igual o debate do Richard. Não sei se vai aparecer agora aqui a menina enquanto eles debatem. Deixa eu ver se aparece aqui no começo. Mas vai aparecer, mas tem uma mina aqui. No meio desse debate aqui, é porque a câmera não abriu. Aqui, ó. Essa mina aqui, ó. Estão vendo aqui essa mina de azul? A gente reagiu a ela ontem lá no Eu Sou Seu Pai. E aí, em determinado ponto da conversa, a gente tava falando sobre... A gente não, né? Eles estavam falando sobre... Como que é o nome daquele bicho lá que tá destruindo as plantações, velho? Que é os caras chamam de demônio, até a praga das plantações. Eu esqueci, mano. É parecido com a capivara lá, mas bem mais encorpado e... com colete à prova de balas natural. Vocês sabem de quem que eu tô falando, que eu esqueci agora o nome. E aí ele falando... Ah, javali. Ele falando que tinha que liberar a caça do javali. E ela tratou o javali, irmão, como alguém trata um pet. Como alguém trata um pet. Ela tratou o javali como alguém trata um cachorro. E o javali é literalmente... O javali não serve pra porra nenhuma, velho. O javali só serve pra destruir plantação e sexo, velho, entre eles, mano. Porque parece que se reproduz mais rápido do que coelho, velho. E aí ela defendendo o javali como se ela tivesse, sei lá, convivido com mais de 1000 javalis, velho. Salvado 1000 javalis de alguma coisa. E não, só é uma pessoa que vê javali pela TV, irmão. Ela só vê javali pela TV, ela não vê javali pessoalmente, ela não sabe o que um javali faz numa plantação. Saber, às vezes a pessoa até sabe, mas a pessoa finge que não sabe, tá ligado? Pra vencer debate ou pra afagar as bolas da sua bolha. E aí é a mesma coisa desse irmão aqui, velho. Esse irmão aqui, ele veio com uma soberba pra, tipo, tirar o Richard de burro. Ele veio pra tirar o Richard de burro, porque, sei lá, ele estudou alguma coisa e não viveu nem 10% do que o Richard viveu, velho. É isso que eu falo, irmão. Esse cara aqui, ele deveria ser ministro.
É porque, mano, a gente tá num país, um alto suado. Eu já falei, esse país aqui... Se você olhar os comentários, é claro que vai estar todo mundo do lado do Richard, né? Ainda mais pela página do Fight Club, que é mais pro lado do Richard. Mas se você for ver... Em relação à ciência. Opa. Se você for ver na internet ao todo assim, tem muita gente do lado desse mano aqui, velho. Tem muita gente do lado desse mano. Aqui era um país onde esse ser aqui, o Richard, ó. Esse ser era pra ser tratado como um dos caras mais pica do país. Pica que eu digo num nível, velho, dele ser um ministro. Não era pra estar Marina Silva lá, era pra estar ele, velho. Era pra estar... Mano, esse cara era pra ter um cargo muito pica. Porque é um cara que a gente sabe que ele vive a parada. A vida dele é isso. Ele não faz mais nada da vida dele a não ser viver o trabalho dele. Você não vê o Richard jogando bola. Você não vê o Richard conversando sobre BBB. Você não vê o Richard conversando sobre coisas inúteis às vezes, tá ligado? Você vê ele sempre em prol do trampo dele. Ou seja, é um cara que vivencia, e não é vivenciar, mano, de uma televisão. Mano, você quer saber a diferença? É igual quem vai comentar de periferia e nunca entrou em uma, mano. Porra, mano, as pessoas comentam de periferia, às vezes uns esquerdistas assim, ó, igual esse daqui, ó. Não, que na periferia é isso, que lá no bairro dos negros, que a comunidade negra... Eu falo, mano, você já entrou numa periferia? Pelo menos você sabe, é essa lataria aqui que comenta sobre baile funk. E eu falando que é cultura. E eu, mano, pelo menos você já entrou, mano. Você já dormiu numa rua de baile funk? Você já precisou dormir pra ir trabalhar no outro dia, acordar 5 horas da manhã numa rua de baile funk? Pra você falar que é cultura? E eu não tô nem falando do ponto de vista moralista, porque eu já fui em baile funk, tá ligado? Já fui muito. Mas hoje eu enxergo, é claro, quando você vai com 18, 19, 20 anos, você vê o mundo com outros olhos. Hoje, quando você fica mais velho, vai pros 25 anos de idade pra cima, assim, principalmente o homem que demora pra amadurecer, você já começa a enxergar o mundo com os outros olhos e você fala, porra, isso daí tá errado pra caralho. É claro que também não tem que tacar uma bomba lá, mas você tem que direcionar aquelas pessoas, aquele jovem, porque eu já fui jovem, eu sei que o jovem é foda, mas você tem que direcionar aquele jovem pra outro lugar. Mas é isso que esse tipo de povo aqui quer, ó. Não, eles querem que os jovens fiquem ali e que o trabalhador que tá a fim de acordar 5 horas da manhã se foda. Aí foi pra outro assunto, perdi a linha. Olha o cabelinho, velho. Olha, eu tô igual ele, mano. Será que esse cabelo entra no pessoal, mano? O pessoal fala que não pode alisar, mano. Os caras do pessoal vai falar, não, você é negro, você não pode alisar. Pior que os pardos podem, né? Eu sou pardo. Pardinho de cria. Os pardos podem alisar. Tô brincando, qualquer um pode alisar essa porra. Mas, mano, é isso. Richard Rasmussen que deu uma aula aqui ao jovem. Pô, só queria te dizer uma coisa. A gente deve ter a mesma idade. Pô, respeita quando um cara tem vivência. Não tô falando também pra você mamar todo mais velho que você vê, porque ele é o senhor da razão por causa da experiência. Não é isso. Mas no caso do Richard, a gente não tá falando só experiência de vida, tipo de vida que eu digo, tipo de pegar mulher ou de ser marido. Não é só disso que a gente tá conversando. A gente tá conversando do trabalho dele, literalmente. Então, tipo assim, quando você for sentar ao lado de uma pessoa dessa, o mínimo que você tem que ter é um puta de um respeito, velho. E zero arrogância, velho. Porque pra você ter essa arrogância aqui, no mínimo, velho, você tinha que ter o conhecimento do Space Today, velho. Do gordão dos foguetes, velho. No mínimo, você tinha que ser o gordão dos foguetes. Se você não for o gordão dos foguetes, velho, abaixa a bola, conversa com o cara tranquilo, manda seu ponto, o cara manda o ponto dele e acabou, velho. Não fica tentando evangelizar o cara com a sua vivência de 5 anos de experiência. 5, 10 anos. Acho que não deve nem ter isso de experiência. Mas é isso, gente. Curte, compartilha aí, deixa os comentários aí o que vocês acham. E é nóis, mano. Tamo junto.